Um tema muito interessante, você vai concordar comigo. Um levantamento aí feito pelo Centro de Referência da Saúde do Homem de São Paulo aponta um aumento de 30% no número de atendimentos a pacientes com cálculo renal, Serginho, entre os meses de janeiro e março. Serginho, foi janeiro que você tirou? Foi em janeiro, exatamente. E segundo os pesquisadores, isso acontece porque as pessoas transpiram mais e não ingerem líquido suficiente. Mas nós vamos saber mais sobre isso com o nosso convidado de hoje, que é o nefrologista, Dr. Daniel Calazans, que está aqui, a quem cumprimentamos. Dr. Daniel, bom dia. Seja Tudo muito bem, bem-vindo. tranquilo? Muito bom dia. De Ipatinga diretamente para Belo Horizonte? Exatamente. Agradeço a participação, poder falar um pouco para o seu telespectador de uma doença tão comum que afeta tantas pessoas, né? Engraçado, o número de pessoas com cálculo renal tem aumentado ou há estações que tem aumentado mais, doutor? Ou ao longo do tempo o número de pessoas, as famosas pedras no rim aí, está aumentando mesmo? Exatamente. Nós vamos comentar sobre o assunto. Eu venho na cidade de Ipatinga, eu atuo na região do Vale do Aço. Tem um grande número de pessoas com esse problema de saúde. É o Hospital Márcio Cunha, é um hospital acreditado. A gente tem um grande serviço de hemodiálise, de transplante, que atua para toda a região do leste mineiro. Realmente, esse problema do cálculo é muito prevalente. Atualmente, em torno de 10% da população tem algum tipo de acometimento ao longo da vida. Certo. E a gente sabe que nessas estações, realmente, principalmente no verão, o ambiente está mais quente, a gente acaba transpirando mais e muitas vezes a gente não repõe a quantidade hídrica necessária. No inverno é mais tranquilo, a gente acaba que perde menos líquido por transpiração e o rim não tem que concentrar tanta urina. Quando a urina está muito concentrada, a gente vê a urina mais amarelada, certo, aumenta muito a chance da formação de cristais de cálculo, sabe, Carol? Então, é muito importante a prevenção e o hábito de vida. Mas então isso saudável. é por fases, estações Na verdade, do ano. a doença... Mas ao longo do período, houve aumento também? A formação de cálculo ela vinha aumentando nos últimos anos. Vem também? Principalmente, está muito ligada ao hábito de vida, sabe, Carol? A gente tem algumas pessoas que são formadoras de cálculo, tem algum distúrbio que faz formar cálculo. Tem pessoas que têm um aumento de cálcio na urina, uma diminuição de citrato, que são as duas principais causas. Então, tem pessoas que formam muitos cálculos, tem milhões de cálculos no rim, e isso pode levar a problemas sérios, inclusive a doença renal crônica. É uma doença metabólica que precisa ser corrigida. Então, é muito importante a gente saber quantos cálculos o paciente tem, a localização desses cálculos, qual é a causa do cálculo. A formação dele é importante. A gente tem mais de 200 tipos de formação de cálculo. Muito. As principais é de oxalato de cálcio, de ácido úrico, de cistina, mais 85% é de oxalato de cálcio. Mas isso vem aumentando muito em relação ao hábito de vida. As pessoas têm alimentado muito com alimentos industrializados, embutidos, enlatados, e toda essa alimentação pouca que não é muito atividade saudável, física também? ela acaba que ela não evolui. O que acontece com a formação de cálculo está muito ligado à alimentação. Os homens têm de 2 a 3 vezes mais chance de ter cálculo que as mulheres. Tá? Então, você sabia disso? Não. Você tem menos chance que o Serginho de desenvolver cálculo. Eu já Porque a gente só vê doença aqui, que as mulheres têm muito mais chance do que os homens, aqui, ó, são poucas. E eu já queimei a minha, acabou. Graças já. a Deus, amém. É importante também saber que tem essa prevalência alta, mas a chance se você já formou um cálculo uma vez, você tem uma chance também de ter um novo cálculo, né? Que você está livre disso. Não, então, mas assim, eu vou estar livre, em nome de Jesus, já não quero mais. Né? É muito importante, Serginho, a gente conscientizar do hábito de vida realmente. Eu acho que uma hidratação correta, 2 a 3 litros por dia, depende do tamanho da pessoa, a gente tem que fazer avaliação, o cálculo de ingesta por pessoa, é bem individualizado. Mas a alimentação ela é muito importante. Pessoas que comem muita proteína, muito sal, isso aumenta a formação de cálculo. Mito ou verdade a questão de comer muito tomate por causa daquela sementinha? Né? Não, o tomate, ele tem uma substância que até o pessoal comenta muito em relação à próstata, mas em relação ao cálculo, o tomate ele não aumenta. O que a gente sabe hoje é forte, né? Pessoas que alimentam muito de proteína e muito de sal têm uma incidência maior de desenvolver o cálculo. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte: tem algumas pessoas, igual eu falei, que elas são formadoras de cálculo. Tem mais propensão aqui. Então, uma vez que você tem uma hipercalciúria, você tem que tratar da forma adequada, ter um medicamento adequado. Por isso que é muito importante a gente atuar na prevenção, na promoção de saúde, como vocês estão fazendo aqui agora, e a pessoa, evidenciando um cálculo renal, procurar o seu nefrologista, que é
o clínico dos rins, que trata das doenças renais. A gente trata de cálculo, trata de doença renal crônica, trata de várias comorbidades. E o urologista, que a gente trabalha hoje, é multidisciplinar. Na nossa equipe no Hospital Márcio Cunha, a gente é uma equipe multidisciplinar que envolve psicólogo, envolve enfermagem, envolve os médicos, nefrologistas, urologistas. Então, quando a gente tem algum cálculo, a gente faz essa parte metabólica, né, que é o nefrologista, a gente é responsável por corrigir tudo isso. E é muito comum a gente ver que esses pacientes mais obesos, esses pacientes que têm um perfil metabólico pior, que desenvolvem cálculo, eles muitas vezes eles têm outras comorbidades, são dislipidêmicos, são pacientes cardiopatas e muitas vezes estão relacionados também com a insuficiência renal crônica. A gente tem que, o hábito de vida está muito relacionado a isso, sabe, Carol? As crianças também podem ter cálculo renal, a partir de qual idade ou não? Não conheço casos assim de crianças. Isso é mais... Mas pode ter? Pode ter, mas é mais comum na fase intermediária de vida, sabe? A criança não é muito comum ela ter cálculo. Obviamente você pode ter alguma formação, alguma coisa que pode ter uma propensão maior, mas é mais comum a fase de vida, até pelo tempo de exposição, uma alimentação não muito adequada, uma ingesta hídrica não muito adequada. Então, ao longo do tempo, você vai formando o cálculo, sabe? Certo. Agora, doutor, sobre a questão ainda da forma dos hábitos, não é? A questão do álcool. Para quem faz uso aí da birita, aí toma umazinha e tudo, quais são os riscos para o cálculo renal? O álcool, ele como um todo, ele não faz bem para o organismo. Acho que um consumo excessivo de álcool, ele tá gera... Tá vendo, gente? A opinião aqui do nosso isso, médico, né? Tá vendo? Então, a hidratação, quando eu falo hidratação, ela não está falando muito do álcool. Acho que a hidratação tem que ser mais de evitar também refrigerantes, principalmente a base de cola, tem muito sódio no refrigerante. Então é mais uma alimentação saudável. E hidratar mesmo com água, com sucos de fruta cítrica, que é muito bom também. Existem alimentos que são proibidos ou não tem? Ou são restritivos? Anteriormente, a gente restringia alguns alimentos, como leite, alimentos com esses derivados. Aquela picanhota. A gente acreditava que isso estimulava a formação de cálculo. Mas hoje a gente sabe que tem um tratamento adequado para isso, porque muitas vezes você ingere menos, mas o seu intestino ele absorve mais e acaba formando da mesma forma. Mas a gente sabe que, obviamente, evitar alimentos muito excesso de proteína, evitar sal em excesso e principalmente a hidratação correta. Não só o cálculo, como é muito importante também a gente salientar que uma alimentação inadequada, ela leva a uma hipertensão, ela leva a um mau hábito de vida, a uma obesidade. Isso vai acarretando problemas. Agora mesmo, dia 10 de março, a gente vai comemorar o Dia Mundial do Rim, né? A gente tem uma série é muito importante a gente salientar para toda a população para tentar a prevenção e a promoção, porque é uma doença que ela começa numa fase, ela é uma doença silenciosa, que ela vai evoluindo e muitas vezes se você pegar numa fase inicial, você consegue mudar o quadro da doença. A gente percebe um aumento muito grande, sabe, Carol? Então, nos últimos anos, a gente tem batido muito nessa tecla de melhorar o hábito de vida, de melhorar a alimentação, porque isso aí vai evoluindo e vai trazer uma série de doenças. E a gente tem batido muito nessa tecla aqui também, né? Tem levantado essa bandeira aí de informação, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.